Você sabia que existe um possível episódio banido de Chaves? Ele teria sido um episódio muito bizarro, mas ele foi proibido de passar na TV. Mas o que tinha nesse episódio? Então, na década de 1970, o Roberto Gomes Bolanhos já estava fazendo muito sucesso por causa do Chaves. Aqui no Brasil, passava quase que os mesmos episódios todos os dias no SBT, mas por causa do contrato não está mais passando. Mas apesar de todo esse sucesso, através de um roteiro com elementos que até então pareciam simples e inocentes, o ator Carlos Villagrán, que interpreta o Kiko, decidiu encerrar a participação no seriado. O motivo, segundo uma creepypasta, uma lenda que circula na internet, é que Carlos Villagrán teria se desentendido com Roberto Gomes Bolanhos por causa de questões criativas. A questão criativa foi realmente o roteiro desse episódio muito macabro e muito maluco que realmente o Roberto Gomes Bolanhos queria fazer. O Carlos Villagrán, que realmente fazia o Kiko, foi a gota d'água para ele aquilo dali, então ele resolveu sair daquilo porque ele achou muito maluco. E realmente houve um debate, tá ligado? Entre os produtores, entre os artistas, entre a galera ali da TV que fazia tudo no Chaves. Eles se juntaram e realmente resolveram cancelar esse episódio, mas o estrago já estava feito, tá ligado? O Kiko já estava muito bravo, o Carlos Villagrán já estava muito bravo e realmente resolveu sair do Chaves. O problema é que, apesar de ter alcançado sucesso através da série de humor, Roberto Gomes Bolanhos tinha uma atração por terror e horror e queria colocar elementos macabros no seriado de uma forma bem visível. O tal episódio teria sido gravado e editado para os executivos do canal de TV mexicano verem se podia ir ao ar, mas supostamente teria sido destruído pela emissora. Era uma gravação original, mas rumores dizem que ainda existe uma cópia em mãos de um colecionador argentino que a teria comprado por alguns milhares de dólares. Esse episódio começa com o Chaves brincando no pátio da vila, andando de um lado para o outro de patinete. Logo em seguida, o Kiko aparece na cena, saindo de casa e olhando para o Chaves. O Kiko olha chateado para o Chaves, segura no patinete e pergunta ao Chaves quem deixou ele brincar com os brinquedos dele. Chaves então diz que o brinquedo estava jogado ali, mas Kiko fica com mais raiva ainda e pede ele de volta. Kiko derruba o Chaves do patinete, mas ele levanta, pega o brinquedo novamente e avança na direção do Kiko. O Kiko então corre para casa gritando para a mãe. Nesse momento, o Seu Madruga sai da sua casa, pega o patinete do Chaves, a Dona Florinda aparece, o Kiko diz que ele queria me bater com o patinete e a Dona Florinda dá um tapa no Seu Madruga. Até aí tudo normal, parece ser apenas mais um episódio de Chaves, mas agora é que vem a questão. Em seguida, começa a escorrer sangue pelo nariz do Seu Madruga e ele cai no chão. A câmera então foca no Chaves, no Kiko e na Chiquinha, que estão chorando, mas não daquele jeito, diferente de cada um. O choro é o mesmo durante um tempão da cena, que dura mais do que o normal. Depois, acompanhados de policiais, chegam o Sr. Barriga e o Professor Girafales, que vão em direção à casa da Dona Florinda, mas ninguém atende. Mesmo assim, o Professor Girafales abre a porta, os policiais entram e algemam a Dona Florinda. Kiko se desespera e ataca os policiais, mas o Sr. Barriga não deixa. Dona Florinda está com um olhar vazio e parece não saber muito bem o que estava acontecendo. Kiko começa a chorar, os policiais levam a Dona Florinda e o Professor Girafales começa a conversar com o Sr. Barriga sobre a tragédia que aconteceu e pergunta sobre a causa da morte. O Seu Barriga falou que o Seu Madruga basicamente era lutador de boxe. Lembra lá que tem um episódio que ele mostra para o Chaves que realmente ele era lutador de boxe? Então, o Sr. Barriga ainda fala que ele teve um afundamento de crânio nessa época e quando a Dona Florinda ali deu o tapa na cara dele, isso realmente teria desencadeado um traumatismo craniano no Seu Madruga e é por isso que ele morreu, por causa da época lá de boxe, que teve muitos socos ali no rosto, na cabeça, teve esse afundamento de crânio. E a Dona Florinda com aquele tapa matou ele. O Sr. Barriga nessa hora fala que basicamente vai cuidar de tudo, do funeral e das coisas que tem que fazer ali. E ele entra na casa da Dona Florinda. Chaves e a Chiquinha nesse momento estão basicamente sentados ali na vila, naquela escadaria que tem. Mas agora não estão mais chorando, só estão olhando pro nada, tá ligado? Com um olhar muito vazio. E a Dona Clotilde chega para ele, chega ali para o Chaves e também para a Chiquinha. Mas ela não está com a roupa normal dela. Na verdade ela está com um vestido todo preto com manchas roxas e vermelhas naquele vestido. Então é um episódio muito maluco realmente. Depois disso, o pátio fica vazio e o cenário parece mais escuro.
Vamos abrir um parênteses, é nesse momento que as coisas ficam ainda mais bizarras e eu acho que é um pouco de invenção da internet isso, fecha aspas. Então, o episódio continua aparecendo um pentagrama vermelho no meio do pátio e aparece Chiquinha sentada na porta com faixas sujas de sangue enroladas nos pulsos. Em seguida, começa uma ventania. A porta de entrada da vila abre, se ouve um barulho muito forte e a Chiquinha olha muito assustada. Não dá para saber quem vem realmente no pátio, mas uma cena rápida mostra um ser magro e enrolado num pano branco, deixando um rastro, uma espécie de gosma escura. Esse ser se aproxima da Chiquinha e a Chiquinha sorri, e esse episódio realmente teria sido recusado. Segundo alguns depoimentos, Roberto Gomes Bolanhos desenvolveria uma trama baseada nesse episódio ao longo de todas as temporadas, mas não houve nenhuma permissão nem tempo para esse episódio, que era considerado muito macabro e um pouco nada a ver realmente com a temática do Chaves. E você, acha que isso é verdade ou apenas uma história criada na internet?